E há mesmo outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe e praticam o cessar do movimento do alento que sai no alento que entra e do alento que entra no alento que sai. E assim no final ficam em transe, suspendendo toda a respiração. Alguns deles, restringindo o processo alimentar, oferecem o alimento que sai em si mesmo como um sacrifício. Entendeu? Já Prabhupada explica, a gente entende. Apane juhuati pranam pranepanam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana apare niyatahara pranam praneshu juhuati. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, verso 29. Este sistema de yoga para controlar o processo respiratório chama-se pranayama. E no princípio é praticado no sistema de Hatha Yoga através de diferentes posturas sentadas. Todos estes processos... Peraí. Cadê o negócio aqui, Bimala? Ah, está aqui. Todos estes processos são recomendados para o controle dos sentidos e para o avanço na realização espiritual. Esta prática envolve o controle do ar dentro do corpo para capacitar a passagem simultânea em direções opostas. É tão imprático que até ler é imprático, né, Bimala? Esse sistema inferior de yoga. Aliás, esses sistemas inferiores de yoga. Então, esta prática envolve o controle do ar dentro do corpo para capacitar a passagem simultânea em direções opostas. O ar apana vai para baixo e o ar prana vai para cima. O pranayama yogi pratica respirar da maneira oposta até que as correntes se neutralizem no puraka, o equilíbrio. Similarmente, quando o alento exalado é oferecido ao alento inalado, isso se chama rechaka. Quando ambas as correntes de ar se detêm completamente, isto se chama Kumbhaka Yoga. Pela prática de Kumbhaka Yoga, os meditadores prolongam a duração da vida por muitos e muitos anos. Quanto mais você respira, mais cedo você morre. Por isso que esporte é morte. Tem várias pessoas, falando sobre isso, Bimala, dando dados aí de corredores, esportistas. Esporte é morte. Por quê? Nossa cota de vida é dada em ar. Quando a gente nasce, a gente recebe uma cota de ar para viver tantos anos. Então, se a pessoa pratica esporte, ela respira mais do que as pessoas comuns e aí morre mais cedo. As pessoas já entenderam isso, mas não sabem o porquê, É porque não tem conhecimento do Vedanta, da cultura védica. Porque quem tem conhecimento da cultura védica, quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são. Eu vi um vídeo de um velhinho lá, ele falando lá de gordos, pessoas que beberam, fumaram, fizeram tudo errado, comeram tudo que é porcaria, gordura animal e viveram 80, 100 anos, mais de 100 anos. Até um industrial lá que vendia porcaria, fazia porcaria, viveu mais de 100 anos. Fabricante de cigarro viveu mais.
Todas as pessoas que não faziam esporte nenhum, viviam vidas só curtindo sexo, drogas e rock and roll. Não, acho que não, rock and roll acho que não, Bímola. Eles gostavam de música clássica. Rock and roll é barulho. Uma vez eu vi uma experiência com plantas, puseram um fone de ouvido no tomate, aí puseram vários ritmos de música. O pior tomate, o tomate mais ferrado era o tomate que estava ouvindo rock. Barulho. Daqui que eu estava falando, né? Você me corta, eu me perco. É verdade, Então o cara não sabe, né, por quê que aquelas pessoas que faziam tudo errado viveram mais do que as pessoas que faziam, entre aspas, tudo certinho. Por quê? Porque as pessoas que pareciam fazer a coisa certa gastavam mais ar do que as outras pessoas. E quem gasta menos ar? Não, tudo a ver com o assunto aqui, ó. Quanto menos você respira, mais você vive, porque nossa vida, nossa cota de vida é dada em ar. Então, pela prática de Kumbhaka Yoga, os meditadores prolongam a duração da vida por muitos e muitos anos. Vai no Kumbh Mela, o maior festival religioso do mundo, 14, 15 milhões de pessoas. Lá você vai ver os meditadores lá que praticam esse tipo de yoga, respirando quase nada de vez em quando, quanto eles vivem. Então, essa máxima fica hoje aqui: esporte é morte. E quanto mais o esporte gasta ar, mais cedo o atleta morre. Tá bom? Então tá bom. Então, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, todavia estando sempre situada no serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, torna-se automaticamente o controlador dos sentidos. Seus sentidos estando sempre ocupados no serviço a Deus, Krishna, não têm possibilidade de se ocupar de outra maneira. Assim, no fim da vida, ela se transfere naturalmente ao plano transcendental do Senhor Krishna. Consequentemente, esta pessoa não faz nenhuma tentativa para aumentar a sua longevidade. Ela se eleva imediatamente à plataforma da liberação. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, começa do estágio transcendental e está constantemente nesta consciência. Portanto, ela não pode cair e no final entra na morada do Senhor Krishna sem mais demoras. A prática de reduzir o comer é feita automaticamente quando a pessoa só come Krishna, prasadam. Quero morrer disso, Bímola. Se comer muito vai morrer antes. Mas eu quero morrer disso. Krishna prasadam, alimento oferecido a Deus no altar. Onde eu estava? Também você me corta, eu me perco, Bímola. Tá louco, viu? Tá, a prática de reduzir o comer é feita automaticamente quando a pessoa só come Krishna prasadam, ou comida que é oferecida primeiro ao Senhor Krishna no altar. A redução do processo alimentar é muito proveitosa para o controle dos sentidos. E sem o controle dos sentidos não há possibilidade de sair do envolvimento material. Essas yogas inferiores, eles estão tentando controlar a mente. Mas na Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, a primeira coisa a ser descartada é a mente e os sentidos materiais. Mas se a pessoa quer perder tempo, fazer o quê, né? Krishna só satisfaz desejos. Então, nessa Kali Yuga, nesta era que estamos vivendo, a única yoga recomendada é a Bhakti Yoga,
ou em português claro, o serviço prático e amoroso a Deus, que também é conhecido como Mantra Yoga, Buddha Yoga, Bhakti Yoga, Buddha Yoga. Tá, já parei de falar, não é fácil não, viu? Não pode falar nada aqui, tá louco. Lê mais e fala menos. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, estou procurando, né? Programa passado tinha 5, 6 links aqui. Ah, agora tem, agora tá. Tinha 5. Agora tá normal. Sem serviço prático e amoroso a Deus, ninguém, mais 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Aí, ó. Já começa com uma máxima descartando as yogas inferiores. Ou descartando tudo, né? É como Krishna falou no Gita, abandona todas as variedades de religiões ou ocupações e se renda a mim. Eu gosto da outra tradução. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas, não tenha medo. Já tem muita gente, né, Bimala, fazendo o que Krishna mandou, abandonando as variedades de religiões que tem por aí. Agora só falta fazer a segunda parte, se render a Deus, Krishna. Tá, lê mais e fala menos. Sem serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ninguém conseguirá se libertar das garras materiais. Sobretudo nesta era pode-se alcançar a mais elevada plataforma de liberação pelo simples fato de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Da coleção Śrīmad Bhagavatam 10.14.4, que a gente vai ler já já, afirma-se que ao abandonar o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e apenas se esforçar para adquirir conhecimento, a pessoa não obtém vantagem alguma senão o trabalho de entender a diferença entre espírito e matéria. É um esforço inútil tentar tirar grãos de palhas vazias. É um esforço inútil tentar tirar grãos de palhas vazias. Por isso, o Śrīmad Bhagavatam 10.2.32 afirma que a pessoa que abandona o transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna e superficialmente se considera liberada, jamais atinge a liberação. Mediante enorme esforço, austeridade e penitência, talvez ela se eleve à plataforma liberada, porém, porque não se refugia aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, ela volta a cair na contaminação material. O Brahman Supremo não pode ser aceito como impessoal. Senão as 6 opulências que pertencem à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não podem ser atribuídas ao Brahman. Todos os Vedas e Puranas afirmam que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é plena de energias transcendentais. Mas os tolos simplesmente rejeitam isto e ridicularizam as suas atividades. Eles interpretam erroneamente que o corpo transcendental de Krishna é uma criação da natureza material e considera-se isto a maior ofensa e o maior pecado. Imagina, né? Que Deus tem um corpo de carne e osso. Já estaria morto.
Devem-se apenas aceitar as palavras do Senhor Krishna Chaitanya como ele as falou perante Prakashananda Saraswati e os impersonalistas renunciados. A personalidade individual da Suprema Verdade Absoluta Krishna é explicada no Śrīmad Bhagavatam 3, 9, versos 3 e 4. Em português: Ó Senhor Supremo Krishna, a forma transcendental que estou vendo é a corporificação do prazer transcendental. É eterna e livre da contaminação dos modos materiais. É a mais grandiosa manifestação da verdade absoluta e é plena de refulgência. Ó alma de todos, sois o Criador desta manifestação cósmica e de todos os elementos materiais. Rendo-me a vós em vossa forma transcendental, ó Krishna, ó auspiciosíssimo universo, vindes em vossa original forma pessoal para serdes adorado por nós, e vos percebemos ou através da meditação ou da adoração direta. Os tolos, contaminados pela natureza material, não dão muita importância à vossa forma transcendental e, em consequência, deslizam para o inferno. Isto também se confirma no Bhagavad Gita 9.11. Peraí, deixa eu tomar água. Avadyananti mamuda manushintanum ashritam parambhavam madhyananto Mama Bhuta Maheshwaram. Em português: os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu supremo domínio em tudo que existe. O Bhagavad Gita 16:19 também afirma que tais pessoas tolas e demoníacas vão para os planetas infernais. Tentar cantar, tá bom? Tamahando ishatakuram, tamahando ishatakruram, sansareshu naradaman, shipami ajashran ashubam, asurishu evajonishu, asurinjonim apana, mudajamani jamani, Mama prapyaiva kunteya tato janti adamangatim. Em português, o que eu tentei cantar: aqueles que são invejosos e malévolos, que são os mais baixos entre os homens, eu os lanço no oceano da existência material, onde passarão por várias espécies de vida demoníaca. Desde o começo do Vedanta Sutra apoia-se a doutrina dos subprodutos Parinamavada, porém Shankaracharya tentou escondê-la superficialmente e estabelecer a doutrina da transformação Vivartavada. Ele também teve a audácia de dizer que Vyasa estava enganado. Nossa, aí foi demais, hein, Bimala? Todos os textos védicos, incluindo os Puranas, confirmam que o Senhor Supremo Krishna é o centro de toda a energia e variedade transcendentais. O enfatuado e incompetente filósofos impersonalistas. Filósofos impersonalistas. São todos impersonalistas. O enfatuado e incompetente filósofo impersonalista não consegue entender a variedade da energia transcendental. Portanto, ele acredita na falsa teoria de que a variedade transcendental não é diferente da variedade material. Vixe, aí
Aí pisou feio na bola, hein? Iludidos por esta falsa, é tudo a mesma coisa, tudo é igual. Na cabeça deles é tudo a mesma coisa, tudo é igual. Iludidos, então, come excremento, é tudo igual. Alimento na bondade e alimento na ignorância é tudo igual. Então come excremento, come veneno, é tudo a mesma coisa, alimento é tudo igual, tudo é tudo igual, então vai nessa. Iludidos por esta falsa crença, os impersonalistas ridicularizam os passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Esses tolos, incapazes de compreender as atividades transcendentais do Senhor Supremo Krishna, consideram Krishna como um produto desta natureza material. Esta é a maior ofensa que qualquer ser humano pode cometer. O Senhor Krishna Chaitanya, portanto, estabelece que Krishna é Satchitananda Vigraha, em português, a forma de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, e que ele está sempre ocupado em seus passatempos transcendentais, nos quais existe toda a variedade transcendental. Já parei, Vishnu. Tá louco, hein, Bimala? Uma vez só tá bom. O Ctrl D, peraí. O discípulo de Prakashananda. Tá bom, já dá para achar. Resumiu as explicações do Senhor Krishna Chaitanya e concluiu praticamente, já parei. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket de bolso. Já encomenda os 3. O de luxo fica com você. O pocket você põe no bolso ou na bolsa e leva para qualquer lugar. Faz como o Gandhi, né? Quando a mente de Gandhi ficava meio depressiva, meio ansiosa, ele pegava o Bhagavad Gita e lia um verso e a mente dele voltava ao normal. Então, todo mundo deve fazer isso, carregar o Bhagavad Gita sempre e qualquer dúvida, a mente começou a perturbar, você abre o Bhagavad Gita e lê um verso e você acalma a sua mente. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E o econômico você dá de presente ou esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. É verdade. E o 8º link é o link dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Qualquer dúvida já sabe. pixharekrishna@gmail.com. Nos escreva. pixharekrishna@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Agenda. Tem um convite aqui, Bimala. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber
e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Agora você vai contar quantas vezes eu tomo água, Bima. Nossa, Krishna, Balaram, Arade, que cruz pesada. Bom, falar dos links Hare Krishna, tá bom? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Clica aí, que eu clico aqui, letra, Bhagavatam, é verdade. Não lembro o nome da devota. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, Bimala. Tá louco. Vou lembrar. Bhagavatam no YouTube. Bhagavatam, tá. Bhaimi Ekadashi, biografia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aqui, Bhakti Yoga, que a gente falou, né, no começo do programa. Sobre a mais elevada de todas as yogas, está aqui, Bhakti Yoga. Como praticar Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Deixa eu clicar aqui, depois não vai ter como voltar. Bhakti Yoga, tá. É a yoga mais gostosa que tem, tá vendo aqui, ó. Como se pratica Bhakti Yoga? Como se pratica o amor a Deus? Primeiro entender a palavra Bhakti Yoga. Não explicar muito. Tá bom, nossa, não pode falar nada. Bhakti é serviço amoroso. Resumindo, tá? Tem muitos detalhes. Bhakti, serviço amoroso. Essa palavra yoga, em português, tem 3 traduções. Yoga, em português, é a ligação, a conexão, a união. Então, Bhakti Yoga é a ligação amorosa através do serviço com Deus. Se ligar em Deus através de serviço prático e amoroso. É uma coisa, é uma conexão, né? Yoga em português, conexão. Conexão com Deus através de serviço amoroso. E aí como você faz isso? Krishna fala no Gita, né? Se alguém me oferecer com amor e devoção água, flores, frutas ou água, eu aceitarei. Então, aí ó, a conexão, como você se conecta na internet. Você pode se conectar com Deus através do serviço prático e amoroso, que é a Bhakti Yoga. Então você faz um suco delicioso, sem experimentar, todos os detalhes estão aqui, né? E oferece para Deus no altar. E aí Krishna aceita esse suco e transforma ele num alimento transcendental que tem um gosto transcendental. E aí quem come ou quem toma esse alimento se purifica, se ilumina e se satisfaz. Você falou para não falar muito?
Então todo mundo precisa comer e beber. Então, como dizem na teoria, primeiro Deus, então você faz isso. Você cozinha, você faz suco e oferece primeiro para Deus no altar. E depois que Deus comeu, você pode comer e você pode dar para quem você quiser. E esse alimento, esse suco que você ofereceu, se transcendentaliza. E quem come ou bebe esses alimentos também se transcendentaliza, se purifica, se ilumina e se satisfaz. Agora, quem não faz isso vai continuar vivendo insatisfeito e comendo apenas e bebendo apenas, comendo e bebendo apenas pecado. E aí, meu amigo, pagar os pecados não é nada bom. Aí eu mais compliquei. Você quer que eu fale um monte de coisa em alguns minutos, Bímola? Resumir. Resumindo, tá aqui, ó. Tá aqui, Bhakti Yoga, você clica aí, tá tudo explicadinho aí, direitinho, qualquer dúvida fale com a gente, já sabe, né? Tá tudo detalhado aí, ó, tudo explicadinho. E estamos à sua disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então tá bom. Então, deixa eu anotar aqui, senão depois esquece. Depois, o que a gente leu mesmo? Depois fala isso. Tá aqui, ó. Bhakti Yoga. A mais elevada de todas as yogas. Tá. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Desapego de tudo o que é material. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangirade Vrindavaneshwari Vrishabhano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara
Shri Shrivasa Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, paramos onde? Estou procurando. Página 643, significado, está aqui. Espera aí, deixa eu tomar água. Está aqui, ó. A interação dos três modos da natureza cria enormes obstáculos no caminho do avanço transcendental e ao perigo de a pessoa ser lançada nas trevas da ignorância. Aqueles que são experientes em psicologia prática conhecem os perigos da mente descontrolada e sempre se esforçam por trazê-la sob controle. Se alguém consegue livrar-se da influência dos modos materiais da paixão e da ignorância, sua vida se torna então muito auspiciosa. Está vendo? Entrou o se é problema. Se alguém consegue se livrar da influência dos modos materiais da paixão e da ignorância, a sua vida se torna então muito auspiciosa. Controlar a mente e, através disso, se livrar da influência dos modos da natureza material é o único meio de fazer verdadeiro progresso na vida. A palavra de Yasmin neste verso, segundo Srila Sridhara Swami, indica a suprema personalidade de Deus, que é o reservatório de todo prazer. Renunciar às propensões materiais da mente não significa fundir-se numa existência impessoal, tal qual a que se experimenta num sono sem sonhos. Como se declara neste verso, Satvena Vridena, em português, a pessoa deve se estabelecer firmemente no modo da bondade e então elevar-se pouco a pouco até a plataforma transcendental, onde ela pode viver na companhia da suprema personalidade de Deus, Krishna. Dessa maneira, quando a consciência está completamente fixa na verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa não vê mais dualidade, nem realidade interna e externa. Dá-se o exemplo do fabricante de flechas, que estava tão absorto em fazer uma flecha aprumada, que nem mesmo notou a presença do próprio rei, que estava passando bem ao seu lado. Entende-se, esse é um dos segredos, focar a mente numa coisa só. E a única coisa a ser focada é Deus, Krishna. Porque se focar em qualquer outra coisa, vai se frustrar, se decepcionar, vai fracassar. É só uma questão de tempo. Entende-se que quando um rei passa por uma via pública, ele é anunciado por timbales e outros instrumentos musicais, e é acompanhado por soldados e outros membros de sua comitiva. Desse modo, apesar dessa apoteose régia passando bem ao lado de sua oficina, o fabricante de flechas nem se deu conta dela, porque estava completamente absorto em seu dever prescrito de fazer uma flecha aprumada e pontiaguda. Quem está absorto por completo no serviço prático e amoroso à verdade absoluta Shri Krishna, não mais dá atenção à ilusão material. Neste verso, a palavra barris, em português externo,
refere-se aos inúmeros objetos do gozo dos sentidos, tais como comida, bebida, sexo e etc., que arrastam os sentidos da alma condicionada para a dualidade material. A palavra antaran, em português interno, refere-se à memória de gozo dos sentidos experimentado no passado ou às esperanças e sonhos atinentes a situações materiais futuras. Quem vê a verdade absoluta Shri Krishna em toda parte rejeita categoricamente tanto a ilusão interna quanto a externa. Isto se chama Muktipada, ou a posição em que alguém alcançou a liberação. Nesta plataforma não existe atração nem aversão aos objetos dos sentidos. Ao contrário, existe absorção amorosa na verdade absoluta Krishna e um desejo irresistível de satisfazê-lo através do serviço prático e amoroso. Quem renuncia à realidade de Krishna é forçado a vaguear a esmo no reino da especulação mental. Aquele que não consegue ver que a verdade absoluta, o Senhor Krishna, é o alicerce e substrato de tudo o que existe, fica desconcertado em virtude do conceito errôneo de que existe algo que não é Krishna. Está vendo? É a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né? Que Deus, Krishna, é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Então, sem ter essa visão completa e perfeita, a pessoa vai continuar dando cabeçada vida após vida. Tudo emana do Senhor Krishna e Ele é o Senhor de tudo. Esta compreensão simples é a verdadeira situação existencial. Só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Então tudo que a gente vê nada mais é ou nada mais são que as diferentes energias de Deus, Krishna. Tudo emana do Senhor Krishna e Ele é o Senhor de tudo. Esta compreensão simples é a verdadeira situação existencial. A pessoa santa deve permanecer só e viajar constantemente sem residência fixa. Sendo vigilante, deve permanecer isolada e deve agir de modo que não seja reconhecida nem notada pelos outros. Andando sem companheiros, ela não deve falar mais do que o necessário. A narração anterior dos braceletes Vishnu. A explicação desse verso vai ficar para o próximo programa. Nossa, não pode falar nada, hein, Bimala? É 1 minuto, nem que 1 minuto, alguns segundos. Tá louco. Página 645, L-4, tá bom? Então tá bom, paramos aqui. L-4, 645, peraí, não lembro se, deixa eu confirmar, 645, L-4. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site Krishna, fm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida,
Informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, peraí, deixa eu tomar água. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Deixa eu ver aqui, quando Krishna estava de partida, mais 8. Mais 8. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ó. Quando eu não vejo a hora de ler de novo a coleção Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Quando Krishna estava de partida para Mathura na quadriga conduzida por Akrura, foram ao seu encontro Yashoda e todas as vaqueirinhas a fim de tentarem proibi-lo de passar e a fim de bloquearem-lhe o caminho. Nesse momento, Radharani estava tão perturbada que balbuciante pediu à mãe Yashoda que, por favor, parasse Akrura. Brahma manifestou balbuciência resultante de espanto. No Śrīmad Bhagavatam 10.13.64 conta-se que Brahma, depois que começou a se erguer, após ter se prostrado perante o Senhor Krishna, orou balbuciante ao Senhor Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 10.29 e 30, as vaqueirinhas manifestaram outro exemplo de balbuciência quando foram ter com Krishna desejando dançar com ele. Krishna pediu-lhes que voltassem para os seus aposentos e lares. As vaqueirinhas ficaram aparentemente muito irritadas e começaram a falar balbuciantes com Krishna. No Śrīmad Bhagavatam, é por isso que esses livros precisam ser estudados, né, Bima? Para consultar os passatempos que estão sendo citados e aprender todos os detalhes desses diferentes êxtases de amor a Deus. E experimentar, né, os sabores do amor a Deus, Krishna Prema. No Śrīmad Bhagavatam 10.39, versos 56 e 57, Akrura manifestou balbuciência causada pelo júbilo ao lhe serem mostrados todos os planetas eternos Vaikunta descansando dentro do rio Jamuna. Quando compreendeu que Krishna era a suprema personalidade de Deus, Akrura curvou a sua cabeça aos pés de lótus de Krishna e de mãos postas começou a orar balbuciante. Também existem exemplos de balbuciência causada por receio. Um dos amigos de Krishna louvou-o desta maneira: meu querido amigo, deram tua flauta a teu servo Patri, e quando lhe pedi que a devolvesse, ele começou a falar balbuciante e sua compleição ficou amarelada. Tremor. Quando Krishna estava tentando capturar o demônio Shankar, Radharani começou a tremer de medo. Sahadeva, irmão mais novo de Nakula, manifestou similar tremor corpóreo. Enquanto Shishupala blasfemava impetuosamente o Senhor Krishna, Sahadeva começou a tremer de ira. Radharani também manifestou tremor corpóreo decorrente à tribulação. Radharani tremia enquanto dizia a uma das vaqueirinhas: não brinques com este rapaz desapontador. Por favor, pede-lhe que não se aproxime de mim, porque ele é sempre o motivo de toda a nossa aflição.
mudança das cores corporais. Algumas vezes, devido a grandes constrangimentos causados pelo comportamento de Krishna, o corpo muda de cor. Sobre isso, as vaqueirinhas se dirigiram ao Senhor Krishna deste modo: meu querido Krishna, todos os habitantes de Vrindavana mudaram de cor por causa da saudade que sentem de ti. Devido a essa mudança de cor, mesmo o grande sábio Narada estava pensando que Vrindavana era uma ilha branca no oceano de leite. Quando Krishna e Balarama estiveram presentes na arena de Kansa, o corpo de Kansa mudou de cor. De maneira similar, o rosto de Indra mudou de cor quando ele viu que Krishna estava protegendo todos os habitantes de Vraja, erguendo a colina de Govardhana. Se a mudança de cor acontece em razão de um júbilo excessivo, a tonalidade torna-se vermelha. Por quê? Essa mudança de cor é muito rara. Srila Rupa Goswami não discute este ponto mais detalhadamente. Lágrimas. Por júbilo, ira ou saudade, podem-se verter lágrimas dos olhos. Quando tais lágrimas são muito frias, elas se devem ao júbilo. E quando as lágrimas se devem à ira, elas se tornam quentes. E a maioria nem sonha com isso, né? Que tem lágrimas quentes e lágrimas frias. Aqui é a ciência do amor a Deus. Em português, esse livro se chama Néctar da Devoção. Em todos os casos, os olhos movimentam-se intensamente e, de modo geral, ficam avermelhados. Ocasiona-se também uma sensação de coceira, a qual faz com que o sofredor esfregue seus olhos. Quando Rukmini, a primeira rainha de Krishna em Dwaraka... Tá certo, Bima. Tá, vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. Você já parou mesmo? Quando Rukmini, a primeira rainha de Krishna em Dwaraka, ela, cujos olhos são como flores de lótus, estava vertendo lágrimas decorrentes de júbilo estático, ela não gostou das lágrimas. Há um trecho no Harivansha em que Satyabhama começa a verter lágrimas devido à grande afeição que possuía por Krishna. Bhima exibiu um exemplo de uma pessoa que verte lágrimas por causa da ira quando viu que Shishupala estava insultando Krishna na arena do sacrifício Rajasuya. Bhima quis matar Shishupala imediatamente, mas como Krishna não mandou que ele o fizesse, ele ficou taciturno e irado. Descreve-se que lágrimas quentes cobriam-lhe os olhos da mesma forma que às vezes uma nuvem delgada encobre a lua vespertina. À tardinha, quando a nuvem delgada encobre a lua levemente, ela fica muito bonita. E Bhima, quando estava vertendo lágrimas por causa de sua ira, também ficou muito belo. No Śrīmad Bhagavatam 10.60.23, figura um bom exemplo em que Rukmini verte lágrimas de lamentação. Krishna e Rukmini estavam conversando, e Rukmini teve medo de ter que se separar de Krishna, razão pela qual começou a riscar o chão com suas avermelhadas unhas de lótus. Como estava vertendo lágrimas, o unguento negro de seus olhos gotejava juntamente com lágrimas sobre seus seios, os quais estavam cobertos com pó de cúncuma. Rukmini estava tão aflita que sua voz se embargou. Devastação. Quando uma pessoa se confunde com felicidade e tribulação simultâneas e não sabe o que fazer, este estado de confusão chama-se pralaya, ou em português, devastação.
Uma pessoa nesta condição de pralaya às vezes cai ao solo, sendo que então se manifestam todos os sintomas de amor estático. Quando as vaqueirinhas estavam procurando Krishna e ele repentinamente saiu de dentro das moitas e trepadeiras, todas elas ficaram aturdidas e desacordadas. Em tal estado, as vaqueirinhas estavam belíssimas. Este é um exemplo de pralaya, ou devastação em felicidade. Também existem casos de pralaya em aflição. Um desses exemplos é descrito no Śrīmad Bhagavatam 10, 39 e 15, onde Shukadeva diz ao rei Parikshit: Meu querido rei, quando as vaqueirinhas sentiam falta de Krishna, elas se absorviam de tal maneira em meditar nele, que todos os seus sentidos paravam de funcionar, o que fazia com que elas perdessem toda a consciência corpórea. Era como se elas houvessem se liberado de todas as circunstâncias materiais. Graus de sintomas estáticos. Dentre os muitos sintomas estáticos do corpo, o sintoma de aturdimento é especialmente significativo. Conforme o grau de aturdimento, a força vital dentro do corpo se agita e, devido a tal estado, os outros sintomas estáticos amorosos alteram-se às vezes. Estes sintomas estáticos transcendentais desenvolvem-se gradualmente. E no transcurso de tal desenvolvimento, às vezes eles são chamados fumarentos, às vezes ardentes e às vezes brilhantes. Estes graus são experimentados durante muitos e muitos anos e se estendem a diferentes partes do corpo. Ao contrário do verter de lágrimas e da balbuciência, a condição de aturdimento espalha-se por todo o corpo. O verter de lágrimas e o balbuciar são apenas sintomas localizados. O verter de lágrimas, entretanto, às vezes faz com que os olhos fiquem dilatados e esbranquiçados, e outras vezes provoca sufocação na garganta e ansiedade extrema. Como os diferentes sintomas destas manifestações estáticas são localizados, eles são acompanhados por diferentes reações locais. Por exemplo, quando a garganta é sufocada por causa da balbuciência, pode-se produzir um som parecido como gruda. Sons dessa espécie embargam a voz. E no caso de imensa ansiedade mental, podem manifestar-se de diferentes maneiras. Todos estes sintomas são classificados dentro da condição existencial seca conhecida como fumarenta e se exibem de diferentes modos. Algumas vezes, enquanto se participa de cerimônias de comemoração dos passatempos de Krishna, ou na companhia de devotos, dança-se estaticamente. Tais sentimentos são chamados ardentes. Nenhum dos sintomas supracitados pode se manifestar sem o princípio básico do forte apego a Deus, Krishna. Na condição fumarenta, Taja Pare Vishnu. Ctrl D. Cortou a explicação no meio, hein, Bímola? Nenhum dos sintomas. Tá bom, né? Tá bom. Nenhum dos sintomas. Tá, escrever supracitados. Supracitados. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o néctar da devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 7º link. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreya Vilas, Vilas Kunde Diova. Moreya Vilas, Vilas Kunde Diova. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koro Nija Dasi. Seva di Kuru Diye Koro Nija Dasi. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda preme sada yena bhasi. Shri Radha Govinda preme sada yena bhasi. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha. Danitani pranashanti padeshna pade pade. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha. Danitani pranashanti padeshna pade pade. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha.
Tanitani pranashanti padeshna pade pade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.